Rasta! Esse é o canal Bagunça, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do nosso adversário da quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que dispensa apresentações, né, Rasta? Dispensa apresentações do Santos Futebol Clube. Este é o raio-x do adversário, trazendo nada mais, nada menos que o berço do Rei Pelé, que é o nosso adversário de logo mais às 19 horas no dia de hoje, nesta quarta-feira, quinta rodada do Brasileirão Série A. E a gente pode falar, o que, é que a gente pode falar do Santos que a galera já não conhece, que todo mundo já não conhece, Rasta? Tem algumas peculiaridades que a gente pode estar trazendo aqui, como o fato de que o Santos poderia ter sido um time tricolor. Vocês sabiam? O Santos poderia ter sido um time tricolor desta cor e desta outra cor aqui, ó. Azul, branco e dourado. O Santos poderia ter sido um time tricolor nas cores branca e azul, e entre o branco e azul, um dourado. E só não aconteceu isso porque era difícil naquela época. 14 de abril de 1912, a data de fundação da equipe santista, eles iriam homenagear o clube que deu, que cedia o espaço, né, que pertencia ao espaço onde eles foram fundados, lá o Concórdia, acho que era o Concórdia o nome, se não me engano, e tinha as cores azul, branco e dourado. Eles queriam homenagear o branco e o azul do Concórdia, botou um douradinho ali, não deu certo porque eles acreditavam que a lavagem do uniforme ia desbotar o azul e seria muito difícil encontrar o dourado nas camisas. E aí resolveram um ano depois colocar o quê? Um time preto e branco na área. O Alvinegro Santista nasceu em 14 de abril de 1912, como eu falei, mas o seu auge mesmo, o sucesso desse clube foi realmente lá na década de 60, 50 a 60, é ali onde o Santos realmente vira o Santos que a gente conhece, que o mundo conhece através dos pés, inclusive, do senhor Edson Arantes do Nascimento, que nos deixou recentemente. O Santos Futebol Clube jogou com o Sport Clube Bahia 56 oportunidades, Rasta, e leva uma certa vantagem, apesar do Bahia já ter disputado o título com ele aí, já ter vencido lá em 59, mas o confronto geral são 56, é até pouco, né? Eu acho até pouco um time centenário como é o Santos, de um Bahia aí, um senhor de 92 anos, só tem encontrado o Santos 56 oportunidades, é muito pouco, apesar de o Bahia ter encontrado inclusive na Série A, na Taça Brasil, na Copa do Brasil. Então, como o Bahia também é um time que está sempre frequentando a Série B, então pode ser também por conta disso que o Bahia não tem tantos jogos como a gente esperaria de um time com mais de 90 anos contra outro com mais de 100 anos, né? O Bahia, nessas 56 oportunidades, venceu apenas 19 vezes e perdeu 26 vezes. Foram 11 empates, e jogando lá na Vila Belmiro, quer dizer, jogando lá na casa do adversário, porque já foi também o Canindé, o Bahia venceu apenas 7 vezes e perdeu 17, e tem outros 3 empates. Aliás, a última vez que o Bahia venceu lá já faz algum tempo, lá em 2012 foi um 3-1 que o Bahia deu lá no Santos, mas de lá pra cá não tem tido muito sucesso não, ou é empate ou é derrota. Inclusive o último encontro foi um empate em 0-0 lá em 2021, quando o Bahia disputou a Série A antes de cair para a segunda divisão. No jogo da Fonte Nova o Bahia até venceu, viu? O Bahia venceu no jogo da Fonte Nova, foram 3-1 ou foi 3-0 se eu não me engano, e foram 2 golzinhos, sabe de quem? Tassiano fez 2 gols naquele jogo. Eu não sei se foi o jogo de Salvador, foi o jogo de Salvador mesmo. Tassiano fez 2 golzinhos na goleada de 3-0, goleada entre aspas, né? 3-0, acho que foi 3-0 o placar, e o Bahia conseguiu aquele triunfo. São 3 partidas aí que o Bahia tem sem perder do Santos, né? Tem 2 triunfos e um empate. O campeonato de 2020, o Bahia no segundo jogo também venceu e perdeu a primeira, mas amanhã, Rasta, é uma outra história. Esse Santos que vem aí cheio de polêmica, o Campeonato Brasileiro já não começou muito bem para o Santos. Aliás, o ano não começou muito bem para o Santos, né? O Santos é um time que não conseguiu se classificar no Campeonato Paulista para as
fases eliminatórias, acabou sendo o terceiro colocado no grupo A, o grupo que tinha o RB Bragantino e o Botafogo de São Paulo. O Botafogo de São Paulo acabou se classificando na segunda colocação com os mesmos pontos e o mesmo saldo de gol do Santos, só que tinha um triunfo a mais, conseguiu passar para a fase eliminatória, eliminou o Santos. Esse Santos que começou o campeonato brasileiro perdendo, fora de casa para o Grêmio, tomou lá 1-0, inclusive teve um expulso naquele jogo, o Soteldo, e aí jogou o segundo jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, dentro de casa, empatou em 0-0, aí depois veio para a terceira rodada e ganhou dentro de casa do América por 3-2, inclusive um fato curioso naquele jogo é que o Eduardo Balmer, o que está sendo aí investigado pelas questões absurdas, aterrorizante esse momento atual do futebol brasileiro com essas casas de aposta não, mas com os fraudadores que tá utilizando as casas de aposta como ferramenta para cometer crimes no futebol e tá aliciando diversos jogadores, e esse cabeçudo do senhor Eduardo Balmer caiu na onda. Rapaz, que burrice desse cidadão. Que burrice desse cidadão. O que é que a ganância faz com a pessoa, né? O que é que a ganância faz com a pessoa? Inclusive esse Eduardo Balmer que eu acabei de falar, ele fez gol nesse jogo contra o América Mineiro e foi expulso aos 48 minutos do segundo tempo. Será? Essa expulsão aí eu não sei não, hein? Mas enfim, ele estaria de volta agora, já que ele cumpriu suspensão na quarta rodada, onde o Santos perdeu para o Cruzeiro de 2-1 na casa do Cruzeiro, na residência do Cruzeiro, que não é a residência do Cruzeiro, na verdade é a residência do América, mas é isso aí. E ele estaria de volta agora, nesse jogo contra o Bahia, um jogo de hoje às 19 horas, mas não será possível. Por quê? Porque o Santos afastou ele preventivamente até terminar as investigações e pelo visto esse cara tá muito ferrado, mas tá muito ferrado. Com apenas 27 anos é provável que vai encerrar a carreira ou vai ser banido do futebol. É o que merece, no mínimo, é ser banido do futebol para aprender, para dar, inclusive, como um aprendizado para os outros, como um exemplo, na verdade, a palavra certa é dar como exemplo para os demais que estão aí pensando em fazer essa mesma merda. Tem vários outros que estão sendo investigados, um dos mais famosos aí que a gente pode conhecer é o senhor Nino Paraíba pelo Ceará. Olha só o fundo do poço que essa galera tá se metendo. Eu espero que o Bahia consiga fazer a cabeça da sua galera, dos seus jogadores, da sua equipe, para que não entre nessa barca furada aí, porque a gente já tá vendo que o buraco tá sem fundo. O buraco tá sem fundo. Se continuar investigando aí, vai encontrar merda, mas enfim, falando especificamente desse jogo contra o Santos, o Bahia vai ter 2 desfalques. O Bahia já tinha anunciado o Jacaré, que se tomou o terceiro amarelo, e agora o Everaldo também com uma lesão não vai viajar, e aí vai abrir espaço provavelmente para o Arthur Salles começar a partida. Eu torço para o Arroz Tio Mingote estrear, eu sei que o Renato Paiva tem muito esse negócio de hierarquia e tal, e concordo até que em alguns momentos essas questões de hierarquia devem ser realmente utilizadas, mas a gente está vendo que o senhor Arthur Salles já tem 2 partidas seguidas que entra no jogo e não aproveita as chances que está tendo. Por que não estrear um cara e ver o que é que ele pode apresentar, e se de repente ele sentir, que provavelmente vai sentir, porque não vai conseguir jogar um jogo inteiro, porque está iniciando agora a sua vida no Bahia, no segundo tempo continua com o senhor Arthur Salles. O fato é, Rasta, nós vamos ter um time meio capenga para jogar contra a equipe do Santos, que vem muito pressionada para essa partida e tem ainda essas questões aí extracampo que pode influenciar na motivação da equipe, pode influenciar olha só, tanto que um atleta, um cabeça pequeno pode prejudicar a equipe. E é uma mancha que vai, infelizmente, para conta da equipe santista, e esse atleta é provável que nunca mais vai botar os pés dentro de um estádio de futebol, pelo menos não como jogador, Rasta. O fato é que o Bahia não tem nada a ver com isso e precisa aproveitar
esse momento conturbado do Santos para tentar beliscar alguma coisa lá. Eu vejo o Bahia com capacidade de beliscar alguma coisa. Não sei se um triunfo, mesmo o Bahia vindo aí de uma fase muito boa e o Santos não está vindo de uma fase muito boa, jogando dentro da Vila Belmiro, a gente sabe que vai ser difícil com a presença do seu torcedor, principalmente pelos caras conhecerem melhor o seu gramado, conhecerem melhor o seu estádio. Isso tende a facilitar a vida do time adversário, mas o Bahia conseguiu vencer o Vasco lá na casa deles. Por que o raio não pode de repente cair no mesmo lugar 2 vezes pro nosso lado, Rasta? Por quê? Espero que sim. Vamos observar. Aliás, uma última informação: o Santos, como vai ser adversário do Bahia na Copa do Brasil, semana que vem já tem jogo do Bahia de novo contra o Santos, dessa vez pela Copa do Brasil. E aí o Santos vai se tornar o segundo time que o Bahia mais vai disputar nesta temporada. Eu tinha falado anteriormente que o Jacuipense foi esse time que jogou 4 partidas até agora com o Bahia, 2 pelo Campeonato Baiano e também 2 pela Copa do Brasil. E agora o Santos também vai fazer 2 pelo Campeonato Brasileiro e 2 também pela Copa do Brasil. Então, junto com o Jacuipense, o Santos se tornará o time que o Bahia mais vai disputar partidas neste ano de 2023. O Bahia que vai pegar o Santos na oitava de final, o Santos que vem de 100% de aproveitamento, né? Acho que se ele não tivesse 100% de aproveitamento, ele não estaria na oitava de final. Venceu o Ceilândia de Brasília na primeira fase, depois venceu o Iguatu do Ceará na segunda fase, depois venceu as 2 partidas contra o Botafogo de São Paulo na terceira fase e no sorteio deu Bahia e Santos, primeiro jogo na Vila, segundo jogo em Salvador. Esperemos que o Bahia utilize muito bem o estágio que vai ser essa 5ª rodada para que aproveite para melhorar e performar melhor do que no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Acho que vai dar Bahia nos 4 jogos, é assim que eu vou torcer e vamos ver o que é que vai acontecer. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!